Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, né? Mais um início de semana, falando muito aqui sobre qualidade de vida e recuperação. E hoje com um tema bem interessante, né? Talvez Deus não mude a sua situação, mas Ele usa a sua situação para mudar você. E aí a gente trouxe aí um baita de um cara que está em recuperação, muito bem conceituado aí, procurado na rede social, né? E nós sabemos que o padrinho dele é fera, é o próximo convidado nosso para vir para cá. Mas antes de você se apresentar, Flavinho, a gente vai assistir uma vinheta e aí depois você já começa a se apresentar para o pessoal te conhecer, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Bora lá! Mais um dia, mais uma live aqui que a gente vai trazer um conteúdo bem interessante. Flavinho, por gentileza, seja bem-vindo ao canal Recuperação em Foco. Se apresente para a galera aí. Poxa, primeiro, muito obrigado pelo convite, Jairo. Fico muito feliz. Nada para mim, toda a honra e toda a glória para Deus, né? Eu fiz uma oração antes daqui e o meu poder superior está muito presente na minha vida depois que eu entrei em recuperação, né? Meu nome é Flávio Luizeto, mais conhecido por todos como Flavinho. Eu não sou pequeno nem criança, mas é Flavinho para todo mundo. E eu tenho 39 anos, na verdade vou fazer 40 agora, em agosto, né? Nasci em 83. Eu sou, por formação, publicitário, há mais de 24 anos no mercado. Comecei muito jovem, comecei com 17 anos, em 1999, na publicidade digital. Então, era praticamente o tempo da internet no Brasil mesmo, forte, né? Sou muito conhecido no meio de publicidade digital, mas hoje não é mais o meu foco. Quando eu entrei em recuperação, um dos itens foi sair do meio da publicidade, né? Que é um evite para mim. E eu sou pai da Maria Júlia, de 7 anos, pai do João, de 2 anos, sou casado com a Fabrícia Mitica Setoi, há 9, minha esposa maravilhosa. E sim, com certeza eu sou um adicto, né? Eu não gosto de ser um adicto, mas eu amo saber que eu sou um adicto. Para mim são coisas diferentes. Eu não gosto de ser um adicto, mas eu amo saber que eu sou um adicto. Porque eu sabendo que eu sou um adicto, pela primeira vez na minha vida, eu sei o que esperar de mim, né? Antes eu não sabia, eu não me enquadrava em nenhum lugar, eu era um cara diferente. E hoje eu sei que a maior parte dos meus comportamentos, desvios de caráter, disfuncionais, a minha compulsão, ela vem da minha doença, né? Eu achava que eu não conseguia parar de beber e usar droga porque eu era um covarde, um vagabundo, sei lá. E quando eu descobri na minha internação que existia uma doença que está na Organização Mundial da Saúde, incurável, progressiva e fatal, porém que tinha tratamento, isso me deu uma luz no fim do túnel e eu mergulhei de cabeça, né? Eu estudei, me apaixonei pelo tema, me desconstruí, me reconstruí, fiz muita terapia
E eu escrevi, acho que mais de 700 páginas, enquanto eu estava internado, de sentimento, aprendizado, emoções. E eu acho que eu tentei dar o meu melhor para eu conseguir as ferramentas certas para manter a minha recuperação, né? Eu peço desculpa, eu estou meio resfriado. Aqui em casa estava todo mundo resfriado. Eu estou em Itapecerica da Serra. Aqui é muito frio mesmo. Tô próximo de você, eu tô em São Roque. Ah, legal. Eu topei a live aqui porque eu gostei muito do canal. Achei a minha ideia aqui eu não quero me autopromover, não quero nada assim em troca. A minha ideia é quebrar o meu anonimato mesmo e contar a minha história, o que funcionou para mim. Não existe uma regra básica para recuperação, cada um tem o seu formato, tem as etapas, né? Mas na minha cabeça algumas coisas funcionam muito bem, que é poder superior, né? Espiritualidade, o apoio de narcóticos anônimos, a frequência no grupo, né? E autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é a palavra que motiva a minha recuperação. E tô aqui, é isso. Muito legal, Flavinho. Tenho acompanhado aí, né? Desde, acho que você fez uma live semana passada, se não me engano, com uma galera também que é conhecida e assim, falar de recuperação, né, Flavinho, é algo que hoje para mim, Jairo, funciona como é a questão do 12º passo? Mas é uma questão, parece que muito maior do que isso, é a minha real necessidade de eu me conhecer e de eu colocar para fora tudo aquilo que outrora eu não conseguia colocar. E Sei. quando eu falo sobre recuperação, quando eu trago pessoas para poder falar sobre saúde mental, querendo ou não, eu entendo como se fosse um elo da corrente para as pessoas que precisam e necessitam de informação. Então, desde já quero te agradecer por você ter aceito aí o nosso convite de estar aqui. Nosso canal é um canal relativamente novo aí, tem quase 5 meses de atuação, né? Eu vim de uma outra ideia, né? E aí esse projeto Recuperação em Foco nasceu subsequente, depois de alguns acontecimentos que aconteceram assim, e que tem dado muito certo a parceria. Eu tenho trazido o meu network aqui para dentro, tenho trazido pessoas que estão recém-formadas, e assim, o canal Recuperação em Foco é o nosso espaço que a gente tem aqui para poder falar sobre a nossa história de vida, sobre as questões do transtorno por uso de substância e, acima de tudo, levar a mensagem que a espiritualidade ela é um dos vieses da recuperação. E através da minha vida, da tua vida, com certeza nós vamos alcançar pessoas. Né? Legal. E Flavinho, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que foi essa tua busca, né? Na verdade, acho que você debateu igual eu, né? Antes de você conhecer essa que é uma doença, você se debateu aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí, dessa descoberta que você tem uma doença incurável e fatal, porém, ela consegue ser estacionada se eu deixar. Bom, eu tive uma infância muito boa, né? Eu fui criado pela minha avó diretora de escola pública, professora de português. Minha mãe morava em São Paulo, né? Eu tive uma infância com a minha mãe, com 7, 8 anos de idade, fui morar com a minha avó no interior de São Paulo. Minha avó se dedicava muito à minha criação, né? Eu sou diagnosticado com TDAH, que é transtorno com déficit de atenção e hiperatividade, num dos mais altos níveis que tem. Hoje, às vezes, está na modinha as pessoas falarem que tem TDAH, né? Mas no meu caso é um TDAH muito forte mesmo. Eu só descobri recentemente, há uns 3 anos e meio atrás, quando eu sofri um acidente de carro. Eu sou amputado, né? Eu não tenho meu braço esquerdo, eu vou chegar a isso. E foi aí que eu entendi que eu era portador de mais de uma doença além da dicção, né? E na minha criação, acho que a minha avó percebeu isso e eu fui criado, na minha infância, eu recitava a tabuada na frente do espelho e lia o dicionário todos os dias. E meu almoço era bife de fígado e espinafre. Eu queria morrer, mas enquanto as pessoas tomavam sorvete, nuggets, né? Mas isso me capacitou muito, assim. Eu
sempre fui um nerd, né, geek, eu gostava de álgebra, trigonometria, todos os graus de matemática, física, e eu sempre estudei bastante. Nunca tinha me familiarizado com bebida, com droga, com cigarro, eu era um bom menino, digamos assim. Eu entrei cedo na faculdade, eu entrei com 16 anos na faculdade, e em 1999 eu trabalhava no Mercado Livre, e conheci meu sócio, o Eric, que é uma excelente pessoa, ele é um pouco mais velho que eu, hoje era uma referência paterna para mim, né? E ele tinha montado um site chamado No Secrets, era o site sem segredos, né? E de repente esse site foi indexado entre os 6 sites mais acessados que tinham no Brasil, pelo Ibope. E a gente tinha 5 milhões de page views por dia, era uma coisa incrível, né? Mas a gente não sabia o que fazer com isso. E aí a gente começou a trabalhar, né? Saiu do Mercado Livre, montamos nossa empresa, e era na sala do apartamento do Eric, e começamos a trabalhar. E foi aí que eu conheci a droga, né? Eu comecei a usar droga, diferente da maior parte das pessoas, não para sair, para balada, para bar, eu usava para trabalhar. Eu usava das 8 da manhã às 6 da tarde. E aquilo era incrível para mim. Eu usava droga e eu conseguia me concentrar. Ela inibia o meu TDAH, né? Eu falei, nossa, achei uma forma ilícita de me medicar, né? Coitado de mim. E durante um período funcionou muito bem. Eu trabalhava, fazia tudo que eu precisava, organizava as coisas, né? E no começo a droga, a frequência era quinzenal, 2 vezes por mês eu usava e era legal. Eu também era muito tímido, e quando eu saía com meus amigos, assim, eu tinha que chegar nas meninas, eu não sabia o que fazer com as mãos, ficava como no bolso, né? Então eu achava muito mais confortável estar com um copo de bebida na mão e com cigarro na outra. Foi assim que eu comecei a fumar e a beber. E aí, com o tempo, isso foi se agravando, né? O negócio digital foi dando certo, a empresa começou a crescer. 3 anos depois, a minha frequência já era semanal, né? Toda semana já. E começamos a faturar, a ganhar dinheiro. Eu estava aí faturando em 30, 40 mil reais por mês, né? E naquelas, eu morava sozinho em São Paulo, longe da minha família, então os efeitos colaterais da droga, ela não aparecia muito, assim. Eu sempre fui um adicto muito funcional. As pessoas demoraram para descobrir mesmo, elas descobriram mais depois de um acidente, que eu abri mais, mas como é uma parte muito longa, foram 22 anos de ativa, né, dos meus 17 aos 39, 22 anos de uso e abuso excessivo de maconha, cocaína e álcool, todos os dias da minha vida, interruptamente. Eu ficava sem dormir 3, 4 dias, né, eu não sei como, não comia, só que eu trabalhava, sempre trabalhei muito, muito, e eu era funcional. E as pessoas achavam que eu era assim, né? Que a maior parte das pessoas me conheceram assim, achava que esse era o meu normal. Quando eu estava sóbrio, eles achavam que eu estava estranho, né? Ah, você tá depressivo, tá quieto, né? Tipo, sei lá. E aí começou a minha jornada. Eu não lembro de praticamente pouca coisa de 12 anos da minha vida, dos 17 aos 30. Eu lembrei agora flashes na minha terapia, então se eu errar em data, se eu errar na ordem cronológica, às vezes eu vou e volto, é porque eu realmente não lembro do que aconteceu dos meus 17 aos meus 30 anos. Lembrei em terapia agora, né? Acho que devido ao uso muito frequente, muito forte. E E também por conta do TDAH, né? Que agora você está vivenciando o TDAH mesmo. é, e as coisas começaram a dar certo. E aí a empresa começou a crescer, a gente montou a Web Traffic, foi uma das primeiras agências digitais do país. A gente começou a ficar muito grande. Eu lembro que tinha uma época que a gente já estava com 60 funcionários, faturando 1 milhão por mês de reais, meninos da internet. E aquilo meio que subiu a minha cabeça, né? Eu comecei a sair mais, ter notoriedade, eu já era referência, eu dava palestra, falava, mas eu era tímido por dentro. Comecei a ficar mais bonito, nasci feio e pobre estranho, começo a falar, né? E o uso da droga aí já tinha virado diário, a droga já fazia parte da minha vida, eu usava 1 vez por dia, todos os dias, né? Mas achava que estava tudo bem ainda. E aí eu tive um revés muito forte.
a gente recebeu uma proposta de compra de um grande grupo de publicidade e a gente resolveu não vender. Hoje, se eu voltasse atrás, eu venderia, porque eu descobri que você faz tudo de novo, né? Mas é o apego do adicto, né? Apego, tem que comprar vale mais. E aí teve uma jogada de mercado onde eu perdi metade dos meus clientes, né? E a gente teve inadimplência forte, uma série de questões. E eu acredito que também de má gestão, porque eu não percebia, mas eu já não era mais o mesmo cara. Né? Eu trabalhava pouco já, acordava meio-dia, estava sempre muito louco, eu achava que estava funcionando. Eu lembro que um dia meu sócio falou, nossa, a gente vai quebrar. Eu falei, putz, e agora? E aí eu me afundei mais na droga, porque aí eu me reinventei novos serviços, mudei a agência, mudei o que a gente ia fazer, e usando droga. E a gente mudou a agência para perto da Roberto Marinho, ali na Espraiada, para perto da Boca. Eu morava perto da minha boca e a agência era perto. Mas inconscientemente, hoje eu vejo que esse foi o motivo de mudar a agência de lugar e eu mudar minha casa. Mas não, eu achava que era normal, tô morando no Campo Belo, sou um cara lá, tal. Mas é o auto-engano total, né? E aí deu certo. A agência cresceu, recuperou o faturamento, a gente teve mais anos de vida, assim, digamos assim. E na minha cabeça eu falei, caramba, tô usando, tá funcionando, essa droga que é muito boa, eu não vivo sem isso daqui e tal. E aí ela se enraizou na minha vida, eu não conseguia, ela já era diária e eu usava enquanto eu tivesse. Eu passava o dia inteiro pensando em como usar droga e o dia inteiro pensando em como não usar, né? Mas até então ela não era um problema para mim. Pelo menos eu não via assim. E quando eu fiz 30 anos, a minha agência quebrou. Bloquearam minhas contas, tudo. Falei, putz, fui para casa, chorei 3 dias. Falei, o que eu vou fazer com 30 anos de idade, né? E eu não sabia que eu era um adicto, né? Eu tinha R$ 400 no bolso e eu tive um sonho de passar o Réveillon em Ilhabela. E aí eu fui para Ilhabela. Na época, foi com uma outra companheira que eu tinha. E nesse Réveillon, eu olhei para o lado e vi uma japonesa e me apaixonei por ela. Foi a mulher mais difícil de eu conquistar na minha vida. Né? Antes eu amava todo mundo, mas eu não amava ninguém, né? Eu até me arrependo muito. Desculpa, mano, ele está escorrendo. Eu não amava ninguém, né? E eu tenho até... Fico muito triste por isso, porque eu acabei viciando muitas meninas, né? Eram meninas boas, filhas de família, que começavam a andar comigo e se envolvia no meu jeito de ser, né? E isso é muito ruim. Eu percebo que andar com más companhias realmente é ruim. Você pode ser bom, se andar com mal, o mal entra em você. É bem complicado isso. E aí eu lembro que eu fiquei 6 meses atrás dessa japonesa, quando eu dei um beijo, dei um monobeijo ainda, né? A gente namorou, noivou, casou, ela é mãe dos meus filhos. Incrível, minha alma gêmea, minha amiga, minha companheira, minha confidente. E aí eu falei, nossa, descobri o amor, que legal, cara, poxa, descobri o amor, então agora acabou essa vida. Acabou a vida de bebê, de usar droga, de molecagem, acabou o ciclo, agora eu vou ser homem. Eu lembro muito bem que eu, da forma mais idiota possível, eu pensei isso. E aí começou, Jairo, o inferno na minha vida. Porque aí eu quis parar. E aí eu descobri que eu não conseguia parar. Foi só aí, já 13 anos depois do meu uso, que eu entendi que eu era um viciado. E até então eu vivia bem porque eu não queria parar, eu usava droga, estava bem e tal. Quando eu quis parar, começou muitos altos e baixos, né? Eu conseguia muitas coisas, perdia tudo. Eu conseguia ficar limpo, depois eu recaía muito forte. Foi terrível. Eu tentei de tudo. Tentei. Eu fui budista, evangélico, espírita, da Umbanda, kardecista, de tudo. E não é que não funcionou. Hoje eu entendo que eu fui buscar religião, não fui buscar Deus, por isso que não funcionou. Né? Eu queria um pedido de socorro, não fui pedir ajuda. E eu reclamava muito que ninguém me ajudava. Falava, faço tudo sozinho, ninguém me ajuda, né? Poxa, tal. Hoje eu entendo que ninguém me ajudava porque eu não me permitia ser ajudado. Você não ajuda quem não quer ser ajudado. Né? Eu fazia tudo sozinho, autossuficiente, e as pessoas não sabiam ainda que eu usava droga nesse nível. Só quem estava muito perto de mim mesmo. Eu tinha muitos círculos sociais e tal. Era mais a minha esposa, minha mãe, assim, que tinha mais
esse senso, né? E eu comecei com maconha, comecei fumando maconha. E maconha era irrelevante para mim. Eu queria que a cocaína fosse criminalizada como o crack é. Não criminalizada pela lei. Né? Não é no Instagram, está no YouTube. Tá bom? Tem um link para compartilhar, Jairo? Não. Tenho. Vou compartilhar para você. Compartilha no meu WhatsApp que eu vou mandar para minha esposa. Tá bom. E. Ai, fugiu. E as pessoas queriam me ajudar. Eu pedi ajuda, mas a pessoa falava: vai para a igreja, vai trabalhar, né? Para de beber. E falta muita informação nesse meio, por isso que eu coloco a minha cara a tapa aqui. Se eu tivesse conhecido os Narcóticos Anônimos antes, talvez eu nem teria sido internado, né? Talvez, mas, bom. E aí, cara, eu tentei várias coisas, né? E cada vez eu estava me afundando mais. Deixa eu só mandar o link para minha esposa aqui, que ela quer assistir, ela é tão importante na minha vida. Espera aí que eu tô te mandando aí. Tá. Para compartilhar. Cadê você aqui na conversa? Achei. Pode encaminhar para ela. Legal, Jairo. Eu vou falar um pouco dela aqui, por isso que eu queria que ela tivesse. Aí, bom, eu estava bem mal nas coisas. Deus me abençoou com a nossa filha, Maria Júlia, ela ficou grávida, né? E eu participei muito pouco dos 3 primeiros anos da vida da minha filha, por causa da adicção, né? E essa jornada foi assim. E aí aconteceu uma coisa surpreendente, né? Eu nunca tinha dirigido na minha vida. Apesar de ter condições, eu tinha dinheiro, tinha condições de comprar um carro importado, sei lá. A vida inteira eu fui trabalhar de ônibus, metrô e de van. E acordava cedo, ônibus lotado, trem lotado, e andando. Eu não sei se era uma forma de autopunição, de vitimismo, não sei. Mas eu sei que eu nunca achei que eu podia dirigir. Na minha cabeça eu achava que eu não tinha condições, eu sabia que eu era bem louco, né? E aí aconteceu uma coisa curiosa. Dia 23 de agosto de 2019, eu ganhei um Audi Turbo Sport Black blindado de presente dos meus funcionários e dos meus sócios. Chegou na agência lá o carro com laço na cabeça, tem um vídeo no YouTube até. O que ganha um carro, né, de presente? Um Audi blindado ainda, né? Para mim foi coisa de Deus, aí eu vou chegar nisso, né? Mas ganhei o carro, adicto, era alcoólatra, bêbado, sem carta. Peguei o carro e me empoderei. E aprendo as coisas rápido, aprendi a dirigir e comecei a andar de carro. Eu moro em Itapecerica e... Não, eu morava no Campo Belo, já tinha vindo para Itapecerica naquela época. Não, minto. Morava no Campo Belo e a minha agência era em São Paulo, mas minha família é de Itapecerica, né? E aí eu sei que eu tomei 18 mil reais de multa em 3 meses. Que eu sei que eu paguei. Imagina como eu voava. Meu acidente podia ter sido de várias formas. Podia ter morrido várias vezes. Mas Deus escolheu a forma, né? O meu carro durou 3 meses, exato. Deixa eu só limpar meu nariz aqui, porque o nariz está escorrendo. Espera só um minutinho, garoto. Tá bom. Pô, que história, hein, meu? Pessoal, vocês, aproveitar que o Flavinho deu uma saída, se vocês quiserem comentar qualquer coisa, tô vendo que a galera tá vindo aqui, a Marli, lá de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul. Cara, se vocês quiserem comentar, perguntar alguma coisa pro Flavinho, o nosso tema da live é muito interessante. Quando o Flávio me mandou, eu falei, fiquei pensando, né, cara? Eu vou colocar na tela aqui, ó. Talvez Deus não mude a sua situação, mas Ele usa a sua situação para mudar você. Então, fique com a gente até o final, pergunte aí, tira suas dúvidas, a gente vai trocando essa ideia. Ele está falando um pouquinho da história dele, né? Mas se você tem aí alguma ligação com a dependência química, com a codependência,
Você tem alguma ligação aí com o poder superior, que você teve um despertar espiritual no decorrer da tua vida, no decorrer das coisas que aconteceram com você ou com tua família? Comente aí com a gente. E aproveitando também, se vocês quiserem falar de onde vocês estão vindo, como vocês chegaram através do canal, enfim. Vamos lá, Flavinho. Vamos lá. Antes eu não gostava, né, que ninguém olhasse pro meu nariz, assim, né? Se olhasse adicto, eu ficava, o que você tá achando, né? Esses dias minha mulher olhou pro meu nariz e falou: o que foi, amor? Tá sujo? Ela falou assim: não, tem um pelo, tem vida. Eu falei: entendi. Eu acho que isso é uma das coisas legais de estar limpo, né? Eu acho que com o passar dos dias da minha recuperação, eu voltei a sentir cheiro, voltei a ver as cores, sentir sabor, barulho da chuva, sabe? Parece que os sentidos voltam assim. E descobri que eu fico doente, fico resfriado também, porque acho que quando eu era adicto não ficava resfriado, não sei o que acontecia, mas enfim. Meus filhos pegaram uma virose, acho que essa semana, foi bem punk, assim, porque as crianças sofrem mais, né? E pra dormir e tal. Eu sou mais resistente, eu fui o último. Mas bora lá. Aí, cara, eu ganhei meu carro de presente, muito louco. E dia 7 de dezembro de 2019, eu tava voltando para casa, sofri um acidente de carro. Eu já estava 3 dias fora de casa, já completamente alcoolizado e drogado, virado já, cheio de droga no carro, e eu ainda parei na entrada da Raposo Tavares, num posto, e tomei 15 latões de cerveja virando, eu acho. Louco. Eu tinha o costume de andar com o carro, com o cinto de segurança atrás, assim, né? Para não apitar. Nesse dia, curiosamente, eu pus o cinto de segurança. Eu tava com a jaqueta de couro também, eu lembro. E vim embora. Era uma quinta-feira, 1h da manhã, tava chovendo. Eu tava vindo para Itapecerica, não morava aqui ainda. E quer dizer, morava numa outra casa, sei lá, não lembro direito. E aí foi um acidente. Eu capotei o Audi turbo blindado a 180, 200 por hora. Capotei 6 vezes por 150 metros, dei de frente a uma parede de concreto e caí de ponta-cabeça do outro lado da avenida. Hoje, olhando, eu só não morri porque o meu carro era blindado e eu acho que por causa de Deus também. Eu lembro que o policial rodoviário chegou para resgatar, demoraram para arrombar meu carro por ser blindado. E eu falei: nossa, meu carro. Ele falou assim: calma, esquece seu carro, você tá de ponta cabeça. Aí que virou. Aí que eu entendi que eu tava de ponta cabeça, né? Mas eu só pensava no material, nem ligava para minha vida. Ele falou: não olha pro seu braço. Eu olhei assim, mas eu não vi nada. Eu sei que eu guardava minha carteira na porta, assim, no console da porta, e o vidro blindado abriu um pouquinho, a carteira caiu para fora. Eu lembro que eu escutei uns passos nas chuvas, assim, eu pedi ajuda e alguém pegou minha carteira e foi embora. Eu falei: nossa, eu fui roubado. E acho que até isso foi coisa de Deus. E aí, quando arrumaram o carro, cortaram o cinto de segurança, eu caí, bati a cabeça e desmaiei, né? Eu lembro até aí. Mas na hora do acidente, eu olhei para o lado, eu estava sozinho, eu olhei para o banco do passageiro, eu vi uma pessoa brilhando de luz que se jogou para me salvar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: não, mas eu devo estar muito louco, né? Sei lá. E eu contei toda a história de vida minha pro policial rodoviário, para a equipe que estava lá enquanto eu estava lá, né? Acho que por isso que eu não fui preso, não fui nada muito sério. Fui sincero, né? E aí eu fui para o Hospital Regional de Cotia. Depois eu descobri que é um dos 10 melhores hospitais do SUS que tem no Brasil. Eu fui lá porque eu estava sem documento, fui como indigente. E ninguém ficou preocupado, porque eu já não voltava para casa, né? A vida andava sem mim. Eu estava 3 dias fora de casa, não tinha como alguém ficar preocupado mais comigo, né? Senão eles não vão ter vida. E aí eu passei a madrugada inteira em cirurgia. Eu tive a sorte da cirurgiã que estava lá, era residente, estava lá de plantão, acho que ela era chefe da cirurgia do São Luís, não sei, alguma coisa assim. E ela achou que eu aparentava muito mais novo do que eu era, achou que judiação eu perder o braço. E aí ela resolveu reimplantar meu braço. Eu fiquei 14 horas em cirurgia, tomei muitas bolsas de sangue, e acordei no outro dia, no sábado, foi de madrugada de quinta para sexta, acordei no sábado de manhã no hospital, com meu braço morto, roxo, assim, morto, mas estava enfaixado, né? Eu lembro que eu acordei, meu carro, todo mundo, para de falar do carro, seu carro acabou. Por quê? Tava todo mundo desesperado, porque chegou minha família, né?
ligaram pro cara que era dono do carro antigo, pegaram o documento, aí ele entrou em contato com a minha família, minha esposa, minha família passou no posto da polícia rodoviária, ali no quilômetro 23, da Raposo, e viu meu carro lá. Então as pessoas acharam que eu tinha morrido, porque o carro realmente destruiu. Só não destruiu o banco que eu sentava. Eu acho, assim, impressionante, assim. Não tem motivo. Se você vê o carro, não faz sentido ter ficado isso daqui funcionando, né? E por que eu acho que é uma aprovação de Deus? Porque eu tinha que sofrer um acidente. Mas eu não tinha carro. Então Deus me deu um carro 3 meses antes. Por isso que eu acho que é o motivo de eu ganhar meu carro. E eu podia ter sofrido acidente de várias formas, mas eu tinha que sofrer aquele, sozinho, para eu ser amputado, para reconstruir meu braço, para aprender. Não que eu seja uma pessoa melhor, mas eu era um completo babaca antes, né? Eu fiquei muito mais humilde, porque eu tinha que pedir ajuda para limpar a bunda, né? Eu achei que eu não ia andar mais. Hoje quem me vê assim acha, perdeu o braço. Não, mas o acidente foi muito, muito feio mesmo, né? E aí eu acordei, tava a minha esposa, o meu sócio, a minha irmã e o pastor da igreja, né? O pastor Bruno. Eu lembro que o pastor ia ficar todo dia comigo lá no hospital. Eu falava, pastor, vai embora, você não tem casa, não, pastor. Eu sempre fui uma pessoa de pouca fé. Fé, assim. Deus, para mim, era igual um super-herói, o Homem de Ferro, Thor, mas eu acreditava em mim, eu que fazia as coisas, não Deus, né? E eu achava que Deus... eu era muito ingrato, totalmente. Eu achava que as pessoas tinham que fazer. Gratidão era uma coisa que passava longe de mim. Eu sempre tive bom coração, mas o uso da substância química prolongada agravou muito meus desvios de caráter. E eu não conseguia mais entender o que era traço da doença e o que era desvio de caráter meu. Eu achava que tudo era meu. Isso é um marco que eu vou falar. Por achar que tudo era meu, a culpa e o remorso eram muito grande, muito grande. Hoje é mais fácil aceitar porque eu sei que são coisas que não são minhas, são coisas da doença. E eu consigo encarar o que é desvio de caráter meu, né? E aí, meu braço estava morto. Eu fui para a cirurgia de novo no outro dia, que eles fazem fasciotomia. Eles rasgam o braço inteiro para o músculo inchado sair para fora e passar sangue, né? Eu sei que eu fiquei 13 dias com o braço reimplantado. Eu sofri muito. O meu quarto cheirava açougue. Açougue. Eu cheguei a ir para uma cirurgia que eles lavaram meu braço com jato de areia, sem anestesia, praticamente, porque eu não aguentava. Eu estava muito debilitado, muito debilitado. Eu lembro que eu escutava os passos do médico todo dia de manhã, às 10 da manhã, que ele vinha ver, e se meu braço não tivesse bom, ele ia amputar, né? E eu não queria ser amputado, de novo. E eu, nossa, eu sofria, e horrível, e a família, e, poxa, e todo mundo queria só ver se eu ia conseguir recuperar, né, e tal, tinha uns ferros, muito horrível. Aí, aconteceu o segundo encontro meu com Deus. Eu fui para a mesa de raio-x, estava um frio, e eu lembro que eu escutei uma voz, assim, com uma luz, uma voz forte, falando, Flávio, você vai perder seu braço, mas você vai viver, porque você tem muito o que fazer, né? Aí eu falei, amor, quem que era o médico com a luz na minha cara lá? Ela falou assim, não tinha ninguém, Flávio, você estava na sala de raio-x. Eu falei, tinha um médico lá, com a lanterna, lá que lanterna, não tinha ninguém. E aí o que acontece? Todo mundo achava que eu estava muito louco, que era abstinência. E até eu achava que eu estava muito louco. Não, deve ser abstinência. Por quê? Porque eu nunca tinha ficado sem usar droga. Então eu tive a minha primeira abstinência, pesadíssima, pesadíssima. E não tinha como fugir. Não tinha. No meio do processo cirúrgico. Eu estava deitado lá, não tinha como fugir. Então, assim, eu tomava morfina, não conseguia dormir, via elefante cor-de-rosa, passava as coisas na minha cabeça, alucinação, suava frio. Nossa, eu não desejo para ninguém, porque você tá de abstinência, o cara fala que a abstinência na clínica é ruim. Imagina a abstinência na UTI. Que você poder, sabe? Eu não conseguia fazer xixi, cocô, não conseguia fazer nada, não me mexia. Eu passei, acho que um mês praticamente dormindo, olhando para cima, né? E foi muito ruim. Só que o que foi bom? Deus coloca as pessoas certas na minha vida, né? A chefe do hospital lá, responsável, começou a se interessar pro meu caso, porque o meu braço começou a se recuperar. Então começou a vir muito médico, muita gente. Eu fiquei famoso do hospital, para variar, né? Ficou legal. E aí, Tudo com a que tu gosta. ia um monte de gente, tal, não sei o quê. Eu tava num quarto com umas 6 pessoas, depois me trocaram de quarto, eu já tava num quarto bom, já, no tal. E
eu comecei a olhar para a solidão. Tinha muitas pessoas lá. Tinha gente que estava lá e que ninguém ia visitar, sabe? Ninguém da família. Tinha um senhor lá que tinha dinheiro até, uma boa condição de vida, e os filhos, ninguém ia visitar ele. E eu lembro que o meu podia ter uma quantidade de visita X, eles pegavam o nome dos outros para entrar, para ser balada, com as coisas, né? E foi aí que eu descobri o amor das pessoas. Eu descobri que eu era muito amado, muito amado. Eu recebi 1 milhão de mensagens de apoio. E ninguém estava interessado, que eu estava bêbado, drogado sem carta. As pessoas queriam que eu me recuperasse. Aquilo me deu muito apoio. Eu falei, cara, porque até então eu achava que eu era rejeitado, porque a droga faz isso com você. O adicto, ele se auto-sabota. Ele quer que tá tudo ruim para ele poder usar droga. Ele não consegue lidar quando tá tudo bem. Então eu construía coisas incríveis e pá, e pá. E aquilo começou a mexer comigo, de um lado, do outro, né? E aí eu lembro que eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num deserto de fogo, e aí tinha até aquelas bolas de feno voando, e aí eu cheguei numa biqueira que era parecida onde eu comprava droga, assim, uma biqueira, uma favelinha com um morro subindo, e as pessoas lá tinham cabeça de boi e de carneiro, com chifre. Eu lembro muito claramente. Assim, né, corpo com a cabeça de boi e carneiro com chifre. Eu cheguei lá no chefão, lá no boizão lá, tirei meu braço e falei assim, eu entrego meu braço pela minha lucidez. E eu acordei. Uau. E tinha explodido o dreno no meu braço. Tinha um dreno, né? Tinha sangue, tudo quanto é lugar. Minha esposa fala, não tinha tanto. Esse dia eu achei a foto, tinha muito sangue. E aí eu tinha que tomar sangue. Aí começaram a fazer campanha de doação de sangue. Eu tomei sulfato ferroso no fêmur para fabricar sangue. Descobri da forma mais difícil que tem tempo para o sangue, né? Sim. Você tem que tomar no mínimo em 45 minutos, no máximo 1h30. Então, e aí veio a equipe médica para me contar, falou, Flávio, olha, você tem 2 escolhas. A primeira você pode continuar com o seu braço, você vai ficar 2 anos para sair do hospital, internado aqui nessa cama, e talvez seja um membro que não se recupere, e você está correndo um risco de morte. Ou você vai para amputação, e você vai sair daqui 15 dias. Aí eu aprendi a lição mais difícil da minha vida desta forma. Decisão. Uma lição mesmo. Que se você tem um trabalho ruim, você corta. Você tem um relacionamento ruim, você corta. Você tem um vício ruim, você corta. Você tem um membro ruim, você corta. E eu decidi pela amputação. Mas ainda não estava bem, eu tinha que me recuperar um pouco para conseguir ir para a amputação. Então esse processo eu refleti muito, porque eu já tinha tomado a minha decisão. Eu acho que por isso que as pessoas falam que eu sou, nossa, muito bem resolvido. Eu sou mesmo. Às vezes eu esqueço que eu não tenho braço. Eu faço tudo e esqueço mesmo. E eu acho que é por isso, que se eu tivesse acordado sem meu braço, talvez eu falar, nossa, eu perdi o braço por causa da bebida, da droga, né? Mas não, eu decidi cortar o braço, porque não dava para ficar com ele, né? Acho que por isso que está funcionando a minha recuperação também. E aí eu lembro que eu fui para amputação e eu saí, tem uma foto até no meu Instagram, que eu enfaixado com o cotoquinho, né? E eu fiquei muito para baixo, muito. E aí, naquele dia, eu tive minha primeira conversa com Deus. Até aí eu tinha visto Deus no carro, tinha visto ele na mesa de raio-x, e depois no sonho. E aí eu tive a minha primeira conversa honesta com Deus. Falei, Deus, tenha misericórdia de mim, meu pai. Porque se eu morrer agora, eu não vou deixar nada para minha família, para minha esposa e para minha filha. Minha filha tinha 4 anos, acho que eu vou deixar dívida. A gente morava num condomínio legal, mas já estava devendo 3 aluguéis, estava para ser despejado. Eu tinha um alto salário, acho que eu recebia 20 e poucos mil por mês. Fazia 5 dias que eu tinha recebido, eu já tinha gastado 15, né? E todo mundo ligando, cobrando. Eu falei, Deus, tenha misericórdia. Se você me der uma segunda chance, eu vou fazer diferente. Pelo amor de Deus. E Deus teve misericórdia de mim. Fico até emocionado. Deus teve misericórdia. Eu sofri um acidente dia 7 de dezembro, dia 6 de janeiro eu já estava trabalhando bem. E alguma coisa aconteceu naquele hospital que eu consegui ficar limpo. Foi o primeiro ano limpo meu. De alguma forma eu larguei a maconha, nunca achei que eu ia parar de fumar maconha. Era enraizado, fumava 18 baseados por dia. A maconha era enraizada em mim. Eu nem achava que maconha era droga. Parei de fumar maconha. Parei de usar cocaína. A cocaína eu parei porque eu tomava muito remédio, eu não podia, e aí eu vi que eu conseguia ficar sóbrio.
e parei de beber. Só que eu comecei a beber cerveja sem álcool. E eu tinha reserva. Hoje eu sei que não funciona. Essa foi uma das minhas cagadas, tomar cerveja sem álcool. E eu fiquei 1 ano limpo. Mas eu tomava 2 caixas de cerveja sem álcool todo dia. Eu engordei. Só que esse ano limpo me mostrou como eu era bom. Eu sinto que a droga, eu entendi que a droga, a bebida, ela não fazia eu ser melhor como eu achava que era. Ela, na verdade, fazia eu ser pior. Eu vi que eu estava me sabotando. E em 1 ano, eu construí muitas coisas. Eu construí uma empresa nova aqui em Itapecerica. A gente saiu da casa do condomínio, veio morar numa kitnet, era um quarto, sala, banheiro, no meio do mato. E eu estava feliz, sabe? E comecei a trabalhar e pagar as contas, limpei o nome da minha esposa, uma dívida de mais de 100 mil reais, limpei o nome dela, ele construiu a nossa casa, começou a fazer as coisas e dar certo, e funcionar, e eu indo na igreja, e eu lembro que foi o melhor ano da minha vida até agora. Foi incrível. Só que eu não sabia que eu tinha uma doença ainda. Então eu tinha conseguido ficar limpo, por quê? Porque eu tinha achado algumas formas. Eu não saía de casa, eu me auto-internei praticamente, trabalhava em casa, não dava com dinheiro, tomava cerveja sem álcool, eu já fazia alguns evites sem saber, né? Mas todos os dias eu tinha vontade de beber e de usar droga, todo dia. Eu era infeliz, eu lutava contra isso. Por isso que eu lembro pouco desse ano, porque eu tava limpo, né? Mas eu não tava sóbrio. Eu falo que sobriedade é diferente de estar limpo. Na clínica, eu ficar sóbrio demorou 35 dias, que é quando veio a minha lucidez, né? E eu não gostava de ficar sóbrio antes, porque eu confundia estar sóbrio com não beber e não usar droga, coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque toda vez que eu não bebia e não usava droga, que eu falava que eu estava sóbrio, era horrível, porque eu estava de ressaca moral, eu estava em casa, era uma segunda-feira depois do final de semana, sabe? Eu não conseguia fazer nada, eu falava, eu sou ruim. Ficar sóbrio é ruim, mas não é isso, né? É que eu não estava sóbrio. Eu estava, na verdade, enfrentando de cara limpa o resquício da droga e da bebida. Que era horrível. E aí, a minha vaidade, meu orgulho começou a crescer muito, né? Eu costumo dizer que um dos meus piores pecados para mim, hoje que eu sou seguidor da palavra, é a vaidade. Vaidade que nasceu com Lúcifer, né? Lúcifer, portador da luz, foi uma das melhores criações de Deus, né? Até hoje. Deus amava tanto Lúcifer que, inclusive, mostrou o limite da luz e da escuridão, né, das trevas. E aí eu lembro uma história que eu li na Bíblia, que me marcou muito, que foi Lúcifer, quando estava no inferno, ele falou, a vaidade nasceu assim, ele pronunciando uma frase que ele preferia ser um rei no inferno do que um escravo nos céus, né? E ele olhou para ele mesmo. E olhava para mim. E aí eu comecei a achar que tá limpo era bacana. Que tava limpo era legal. E, putz, eu mereço. Tô limpo, mereço. E aí a vontade vinha mais forte. Uma semana limpo? Nossa, eu posso usar. Mas eu ainda conseguia controlar. Dia 14 de dezembro do outro ano, nasceu meu filho, João. Qual a probabilidade de eu me recuperar da amputação, transar, passar 9 meses e nascer meu filho? Tá vendo? Que doideira. Depois, né? E aí, eu fiquei muito feliz. Falei, vou tomar uma cerveja para comemorar, com álcool. Era final do ano, em dezembro ainda, né? Eu posso, olha só o que eu fiz, tô limpo, sou um cara fudido, paguei minhas contas, tá bem. E aí foi a merda. Tomei a cerveja naquele dia. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada, porque eu entendi que o tempo de plantar é diferente de colher. Normalmente, na adolescência, a gente faz muita cagada e nada dá errado. Por quê? Porque a gente está colhendo o que a gente plantou enquanto criança com os nossos pais. Exato. Depois, na fase adulta, com 19, 20 anos, a gente faz tudo certo, dá tudo errado, porque a gente está colhendo o que a gente fez de errado na adolescência. Naquele caso, não deu nada de errado, porque eu estava colhendo um ano limpo que eu estava. Mas demorou. Comecei a plantar errado, a bebida voltou socialmente, de final de semana todos os dias. Logo veio a droga. Socialmente, de final de semana todos os dias. Só que aí eu também não tinha mais a maconha para me segurar. Antes a maconha me segurava um pouco. Fumava baseada, agora que era só a droga, a cocaína, ela veio muito pesada. Muito. Eu recaí muito mal, muito mal. Eu não queria usar, eu sofria demais, assim, sofria mesmo. Eu acho que o meu casamento só não acabou por 2 motivos. Um, que a minha esposa ela é muito fervorosa, temente a Deus. E o outro, que eu sempre fui muito honesto com ela. Eu contava, ela sabia, ela vivenciou mesmo. Ela não queria mais ver eu sofrer. Eu sofria demais.
demais. Eu tava bem, eu conseguia ficar uma semana bem, lutando. Chegava na sexta-feira, eu falava, eu mereço, eu não saio, não bebo, tô bem aqui, eu só vou ali e já volto. E voltava 3 dias depois, né? Que hoje eu entendo que é desvio de caráter total da doença. Resposta para tudo, eu consigo controlar, é só mais uma, eu mereço, não me conhece, não sabe o que eu faço, né? Vitimismo, culpa, razão, e isso tudo era traço de defeito de caráter, manipulação, e eu sempre fui muito persuasivo. Flavinho, eu queria deixar um comentário aqui. Essa pessoa está nos seguindo. Quero agradecer, viu, Daniel, de você estar nos seguindo. Daniel fala assim, boa noite, irmãos. Estou morrendo com o consumo, assim não consigo parar. Né? Então, acho que você estava falando aí, ele estava tendo a identidade na tua história, na tua trajetória. Né? E, Daniel, obrigado novamente por você estar nos seguindo aqui. Eu acredito que é por isso, né, que a gente está aqui oferecendo para as pessoas orientação e depoimentos de vida. Depois ele deixa assim, Flavinho. Eu ganhei no final de semana os dentes 3 da frente partidos. Obrigado por vocês falarem aí abertamente. Eu também passei por essa fase, Daniel. Eu passei por essa fase de ganho, que quando ninguém me dava credibilidade, eu tinha a real necessidade das conquistas muito simples. E eu via Deus nas minhas conquistas mais simples, mais pontuais. O que era importante para mim era ter um dente na boca. O que era importante para mim era ter uma vida retomada. O que era importante para mim, de repente, era o meu autocuidado. Né? Então, acho que o Flavinho estava falando, né? E aí o Daniel tendo algumas... Eu penso que hoje eu encaro assim, que a recuperação para mim, ela começou de dentro para fora e depois de fora para dentro. Sim. Esse 1 ano que eu fiquei limpo, eu não estava em recuperação. Eu fiquei limpo, não em recuperação. Por isso que deu errado. Então eu descobri que a minha autoestima era muito baixa, quase inexistente, né? Então eu tinha que me cercar de coisas para me dar segurança. Minha vaidade era muito grande por causa disso. Então eu ganhei dinheiro, comprei diamante, Louis Vuitton, viagem, carro porque eu queria mostrar que eu estava bem, porque por dentro eu estava destruído. Eu estava limpo 1 ano sem usar droga, imagina, eu estava destruído por dentro. Mas todo mundo me vendo bem. Mas eu não tinha conseguido entender. Hoje eu entendo que beber e usar droga é a cereja do bolo. A doença da adicção é a doença do comportamento, né? São uma série de comportamentos que levam a você beber e usar droga. No meu caso, eu tinha uma dor psicológica muito forte, porque eu não perdoava o meu passado, eu não entendia as coisas que aconteciam comigo. E se você tem dor, você quer tomar um remédio. Você tá com dor de cabeça, você toma um remédio, né? Ninguém gosta de ficar com dor. Então, qualquer coisa que me deixasse muito louco, para mim tava bom, porque eu ficava anestesiado. Porque sóbrio eu ficava pensando em como eu era ruim, como eu era incompetente, em como eu não conseguia fazer as coisas, em como eu errei. E a minha vida, eu não sabia o que era só por hoje viver o presente, né? A minha vida era 80% passado, pensando que eu fiz de errado, me maltratando por causa disso, e 20% de excesso de pensamento futuro. Como vai ser, e hoje eu não estava presente, então hoje eu estava no automático, só fazendo cagada e somando. É igual aquele filme Clique do Adam Sandler, você aperta, já é Natal, já é não sei o quê. E era basicamente assim. E eu lembro, eu não gostava de nenhuma data comemorativa, porque as datas eram muito ruins, é óbvio. Data comemorativa para adicto é horrível. Natal, Ano Novo, Carnaval, aniversário. Porque normalmente, quando você está cercado de pessoas, e você vai fazer a mesma coisa que você faz sempre escondido. Beber, usar droga. Então, potencializa muito. Você acha que está bem, você quer mostrar que você está bem, você pode estar até no começo, mas você mostra para todo mundo. Natal era horrível, porque em Natal eu falava assim, eu não vou usar droga em Natal. Só que eu bebia. E aí eu bebia igual eu bebia com a droga, porque a droga ainda dá uma segurada na bebida. Eu ficava muito bêbado, chamava minha tia de mocréia, caía no chão, sabe? Era vergonhoso para mim. A minha esposa, hoje eu entendo porque ela não gosta de datas comemorativas, porque eram horríveis essas datas comemorativas, né? Ou quando eu não estava bem assim, tava limpo, passava a data comemorativa sem beber e sem usar droga, e eu era um chato.
porque eu queria ir embora, não queria estar lá, porque eu estava ali me segurando para não fazer errado, mas o que eu quero é ir embora para comprar droga para beber. Porque a minha vida era assim, eu dava desculpa para tudo. Ai, tá frio hoje tá bom pra usar uma droguinha, né? Nossa, tá calor hoje, tá bom pra usar uma droguinha. Segunda-feira, hoje é dia de usar droga. É sexta-feira, hoje é dia de usar droga, né? Eu lembro que ele falou de perder as coisas, eu tenho uma chapa de titânio e 32 parafusos na minha perna esquerda. Eu quebrei bêbado, ela com uns 20 e poucos anos. Não era para eu andar mais, mas aí recuperaram eu para Caramba, então antes desse acidente teve outro para te alertar. Eu quebrei a perna em 3 lugares, bêbado, e veio um cachorro, eu tentei chutar o cachorro, sei lá o que fez, e quebrou a perna. Coloquei a chapa de 32 parafusos, a chapa de titânio, e eu lembro que eu comecei a andar por causa da droga, porque no começo eu tinha vergonha de ir na boca, medo, sabe? O traficante mandava alguém fazer o corre, não sei o quê. Só que com o tempo, a dica tu vai perdendo esse medo. E eu lembro que eu estava em recuperação depois da cirurgia na minha casa, morava no Campo Belo, e eu comprei uma muleta aquele dia, porque eu queria ir na boca, e fui de muleta. Aprendi a andar de muleta na boca, porque eu fui andando lá de muleta. Olha que nível, né? Depois disso, eu tomei uma facada na mão, uma vez que eu fui assaltado, não dá para mostrar que eu não tenho mais a mão, né? E depois perdeu o braço. Então eu perdi muitas coisas, assim, muitas. Só que a minha dicção era tão forte que eu nem lembro de eu perder o braço. Porque ali, aquele ano, eu estava em luta contra a droga e com a bebida. Então, para mim, perder o braço foi fácil. As pessoas falam, nossa, Flávio, você passou do acidente. Às vezes eu achava que normal para mim. Eu ganhei muitos seguidores depois disso. Falavam, você é um guerreiro. Eu falei, por quê? Não, porque você enfrenta a amputação assim. Para mim, eu sempre ressignifiquei as coisas. Tô sem braço, é sem braço. Tá limpo, agora vai limpo, né? E eu comecei a ser melhor. Comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a aprender coisas melhores, né? Eu acho que isso começou a me ajudar. Mas eu recaí muito forte, tentei tudo, não consegui. E aí, dia 21 de setembro do ano passado, no domingo, eu acordei aqui depois do uso, estava muito mal. Eu virei para minha esposa e falei, amor, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda especializada, eu quero ser internado. Eu lembro que ela ficou feliz, ela deu um sorriso, porque eu sempre fui muito dono literalmente do meu nariz. Ninguém mandava em mim, era o chefe das coisas, né? Vou pôr um parênteses aí. Tem uma palestra do Moreira que é muito legal, que é sobre o Rei Bebê. Pesquisem na internet depois. Rei Bebê. Eu já vi. Comportamentos infantilizados que a gente carrega na nossa vida para adolescência, para fase adulta, que é incrível, né? Ter sempre razão, tudo para nós, né? E eu tinha 2 desses que eu não imaginava. 2 coisas. Eu sempre achei que eu era muito bem resolvido comigo, né? Eu aprendi que tem alguns traços da doença, por exemplo, tem até 30% que pode ser hereditário. Não é que é um sinal, tá? Não é uma desculpa. Ai, meu pai é alcoólatra. Não. Até 30% pode ser hereditário, tá? Se você tem pais alcoólatras, mães, dependentes químicos. Mas isso não é porque você é dependente químico, não é por causa disso, tá? Mas ele contribui. Uhum. Tem um cromossomo também, que algumas poucas pessoas, 1 em cada 100 adicto tem, que é a predisposição para dependência. Essa pessoa vai se viciar em qualquer coisa, em remédio, é uma predisposição para dependência química. No meu caso, eu tinha a parte hereditária, né? E todos os homens que eu conheço na minha vida eram alcoólatras, meus avós, cirrose, meu pai bebeu muito, meu padrasto, né? E a bebida não era ruim. As pessoas achavam bonito beber, achavam legal. Por isso que até eu demorei para me entender como adicto. Porque as pessoas no meu círculo falava que escondia que eu usava droga. Porque se eles achassem que eu era um alcoólatra, eles estavam assumindo que eles eram alcoólatras também, né? Então, não, eu falava, você não tá tão mal assim, né? Só de vez em quando. E tem a predisposição e o gatilho principal é o trauma de infância. E todo mundo tem trauma de infância. Só que você pode não saber. Eu achei que eu era bem resolvido. Agora eu entendi que um deles era a rejeição. O fato da minha mãe mandar eu morar com a minha avó no interior, eu achar que isso era incrível, aquilo me gerou uma rejeição, né? E aí eu achei que eu não ia ser rejeitado, não conhecia meu pai morava na Itália, né? E eu tinha que fazer as coisas para as pessoas me amarem. Eu não tinha que dar o melhor, eu tinha que ser o melhor.
Então eu chegava e falava, olha o que eu tenho, olha como eu consigo, olha como eu não estou, porque sem isso a pessoa não me amaria. Minha faculdade eu tive 75 matérias, eu tirei 71, 10, 4,9,5. E não estava bom. O meu superego, né? Freud fala, o id, o ego, o superego, meu superego era um ditador. Eu tinha que ser o melhor, senão ninguém ia me amar. E isso me machucava muito. E eu não tinha recompensa. Porque se eu fosse o melhor, era menos que a obrigação minha. Então a minha recompensa era a droga, que era o prazer da dopamina. Só que a minha vida chegou num nível que eu era um ser humano que eu não conseguia esperar 30 dias por um salário, eu não conseguia esperar um ano por umas férias, eu não conseguia. O meu tinha que ser no imediatista, porque a dopamina, eu usei tanta droga que o meu corpo não produzia mais dopamina nem quando eu fazia xixi. Se eu fazia, sabe, xixi, prazer de estar aliviado? Não. Sim. Eu precisava de coisa toda hora, eu precisava fazer alguma coisa e conseguir a minha recompensa imediata, que era o uso da droga, e a droga já não estava mais me dando essa recompensa, né? Que aí eu falei que eu queria que a cocaína fosse criminalizada como o crack é pela sociedade, não na lei, porque eu acho que eu só não fui pro crack porque eu tinha muito medo do crack. Porque se eu fumasse o crack, eu ia me viciar na hora, porque é isso que falavam. E eu vou morrer, né? Se tivesse me falado que se eu usasse cocaína eu ia me viciar e ia morrer, talvez eu não teria ido, eu teria ficado na maconha. Mas no meio que eu era, não, cocaína era normal. Normal, que eu vou fumar uma cocaína, normal. E esse normal fodeu a minha vida, né? Hoje eu tô feliz, Geraldo, sabe por que eu tô feliz hoje? Porque hoje eu não maltratei ninguém e não fui maltratado até agora. Porque no auge da minha recuperação eu maltratei muita gente, porque eu me maltratava, né? Hoje eu não me prostituo mais emocionalmente, eu não aceito mais qualquer coisa, sabe? Porque o dono do bar tratava o lixo melhor do que eu, porque ele fechava o bar e colocava o lixo para dentro, e eu ficava para fora. Verdade. A droga me fez ir para lugares que eu não imagino, cara. Dizem que mas eu ainda não fiz isso. A doença é a doença do ainda, sim. Eu ainda não tinha perdido a minha família, mas se eu continuasse, eu estava quase. Por isso que eu sou muito grato a Deus. Porque as pessoas que ficaram internadas comigo já não tinham mais nada. Eu ainda tinha uma família ainda para manter, né? Que me amava. E aí eu fui internado. Minha esposa procurou uma clínica, curiosamente, achou uma clínica boa do lado da minha casa. A 15 minutos, era um paciente que morava do lado. Eu era o único paciente de Itapecerica da Serra na clínica. As pessoas vinham de muito longe, né? E aí eu fiz minha última grande cagada. Eu decidi no domingo, eu ia ser internado quarta-feira de manhã. Na terça-feira à noite, eu nunca tinha sido internado na minha vida. Eu não sei, tem gente que já foi internado 10, 15, 20 vezes, né? Eu fui 7. E eu descobri que você só recupera quando você entende. A minha recuperação foi algo que foi a primeira coisa na minha vida que eu não pude terceirizar. Eu não pude pagar para ninguém se recuperar por mim. Não deu para colocar ninguém, teve que ser eu mesmo, né? E a recuperação só funcionou para mim até agora porque eu quis, porque eu entendi. O primeiro passo dos Narcóticos Anônimos, que é admitir a Deus e a mim mesmo a minha impotência perante a minha doença e que minha vida se tornou incontrolável, tem muita gente que fala que faz, mas não fez de verdade. Porque fazer assim, todo mundo sabe que eu uso droga. Não, não é isso. É para você. Hoje, para mim, a droga e a bebida é como se eu fosse alérgico. Se eu sou alérgico a camarão, não tem um camarãozinho, senão como eu morro, né? Eu acho que o adicto ele demora para entender que aquilo realmente mata ele, que não dá. Ele demora, ele tenta várias vezes de tentar facilitar o uso, né? De se recuperar e achar que agora dá para usar. Não, eu entendi que não dava. Então, eu acho que por isso que tem funcionado. Hoje eu não tenho saudade da bebida, da droga. Eu não penso. Não passa na minha cabeça. Só por hoje. Talvez amanhã passe. Mas até agora não. Faz 200... Deixa eu ver aqui quantos dias. 257 dias. 8 meses e 14 dias que eu não bebo e não uso drogas. E eu não penso nisso. Porque eu acho que eu quis parar tanto. E agora eu descobri uma forma. Teve um dia na clínica que falaram assim, se você usasse droga e bebesse e não prejudicasse a sua vida, não prejudicasse a sua família, a sua saúde, quem usaria? Todo mundo levantou. Eu comecei a levantar a mão, eu parei. O pessoal, lá já vai o CDF, lá, o mentiroso. Mas não, eu não menti na clínica. Na clínica, eu briguei, eu xinguei, eu chorei, eu corri, eu fiz de tudo. Porque lá na clínica eu podia. Aqui fora, não. Os colegas meus que estavam comigo, não, eles eram ótimos pacientes dentro da clínica. Aí saiu aqui fora, fez um monte de cagada, né? Recaiu um monte, recaíram então lá.
Então, acho que a clínica você tem que se conhecer mesmo, se experimentar. Você tem a oportunidade de ir à vontade, a fissura, e você está trancafiado no lugar. Mas trancafiado, que eu falo no bom sentido, porque lá estão te cuidando, lá você voltou a ter alimentação, né? Voltou a ter medicação. Eu não acredito na internação involuntária. A internação involuntária ela é necessária, tem casos que não dá, mas ela é um passo para a pessoa se recuperar. Eu não acredito que a pessoa na internação involuntária vai se recuperar. Ela vai voltar, vai recair, mas pode ser um processo, né? Porque quando ela é voluntária, o cara já sabe que tem um problema. Admitir que tem um problema já é um começo. Enquanto você acha que você não tem um problema, né? Me colocaram aqui porque a minha família não gosta de mim, porque eu tô fazendo muita loucura. Não funciona, né? Na internação, eu saí um dia antes e fui despedir da droga e da bebida. Falei para minha esposa e eu usei muito. Ela foi me buscar no bar no outro dia, 10 horas da manhã, e eu tava transtornado. Falei uma pá de groselha para ela, né? Uma pá. Cheguei na clínica e não lembro os 3 primeiros dias da clínica, eu tava muito mal mesmo. Eu lembro que me acharam dentro do armário, trancado lá, que tava falando com a porta. No terceiro dia, eu tava bem assim, sem estar tão alucinado. E eu assisti a primeira apresentação do Moreira, do meu terapeuta, e de 15 pontos... Do teu padrinho, né? Meu padrinho hoje. Abre parênteses que eu não gostava do Moreira, tentei bater nele várias vezes, achava que ele era um babaca, mas a verdade é porque ele me amava. E hoje eu entendo que eu tinha um problema muito sério com amor. Eu, Flávio, não sabia ser amado. Qualquer pessoa que me amasse, eu não sabia lidar com esse sentimento, então eu dava rejeição, eu brigava, questionava, sabe? Eu não sabia ser amado, não amava ninguém, não sabia ser amado. Hoje ele é meu melhor amigo, meu padrinho de recuperação. Congregamos na mesma igreja juntos, escrevemos um livro juntos, 2 livros, né? Saúde Mental, os 4Ds que fazem a diferença e os Horrores da Recuperação. Os Horrores da Recuperação, os 2 estão para venda na Amazon, mas não é tão pesado. É um livro que fala sobre recuperação mesmo, sobre Narcóticos Anônimos, sobre Naranon, sobre fé, bem legal. E eu assisti lá dos 15 pontos, eu me identifiquei com os 15. Aí eu saí, sentei do lado da lixeira lá na clínica e comecei a chorar. As pessoas vieram me ajudar, eu falei, não, chorei, mas chorei de gritar mesmo. Mas eu tava feliz, e ninguém entendeu. Porque eu falei assim, caramba, eu tô doente. Falei, caramba, eu não sou um covarde, porque se eu tô doente, tem tratamento. Então eu vou seguir, não sei o que vou fazer, mas eu vou fazer esse negócio do tratamento. E aí eu comecei a seguir. E não é difícil, cara, dentro da clínica você fazer certo. Porque eu frequentava os grupos, eu estudava, eu anotava, eu queria aprender. Eu descobri, meu conselho é assim, você quer ficar limpo? Você precisa de uma coisa, estar disposto à mudança. Essa é a palavra. As coisas vão mudar. Não sei o que, não sei aonde, mas é a mudança. Se você quer algo que você nunca teve na vida, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez na vida. E eu nunca fiquei limpo na vida, né? Então, eu estava disposto à mudança. Nunca tinha feito terapia. Eu descobri que não existe psiquiatra, psicólogo, terapeuta ruim. Na minha opinião, não existe. Se você fala que seu terapeuta ou seu psiquiatra é ruim, na verdade o problema está em você, porque ele só trabalha em cima do que você fala. Se está ruim é porque você não falou a verdade ainda. Então eu comecei a falar a verdade. Eu chegava lá e falava assim, por que eu sou assim? Mas será que eu tenho um problema? Será que eu já matei alguém e esqueci? Né, sabe? Nesse nível. Será que eu sou gay? Será que eu já fui homossexual? Não sei. Eu comecei a fazer questionamentos que eu nunca fiz na minha vida. Até porque o programa em si incita você a se conhecer e com isso vem os questionamentos. Né? Não, eu descobri que eu não sabia quem eu era. Eu não tinha cor preferida, não tinha comida preferida. Eu descobri que eu tinha 39 anos, mas eu tinha idade mental de um moleque de 17, que foi quando eu comecei a usar droga. Meu cérebro não desenvolveu nesse período. Né? E eu entendi que todo mundo tem um quartinho fechado. Sabe aquele quartinho de coisas obscuras, de podridão mesmo, de coisas que você fez que ninguém, no seu pior sonho, poderia imaginar que você fez. E eu comecei a abrir ele e vi que não tinha tanta coisa ruim, não. Eu é que colocava tanta coisa ruim. Que, na verdade, o meu eu estava trancado dentro desse quartinho. E que a doença fazia eu não querer abrir ele. Porque a adicção é como se eu morasse... Eu moro com ela na mesma casa hoje. Vou ser doente pro resto da vida. É como se a doença tivesse a chave da casa e eu ficava trancado lá. Hoje eu tenho a chave da casa e ela tá trancada aqui, mas eu cuido dela.
Eu sei que eu posso recair a qualquer momento, e tudo bem. Posso recair hoje, amanhã. Quando eu falo tudo bem, é que eu não vou recair sabendo que eu posso recair. Porque enquanto eu achar que eu posso recair, eu não vou recair, porque eu vou cuidar, né? Agora, se achar, não vou recair, eu tô bem, nunca mais vou usar droga, comportamentos impulsivos não existem mais. Hoje eu cuido da minha recuperação igual um trabalho, porque eu sempre trabalhei, então eu acordo de manhã, me arrumo para minha recuperação, porque é o meu trabalho, a minha agenda é da minha recuperação, né? As coisas para eu fazer. E tem funcionado muito bem. Mas eu acho que é a fé, que é aí que eu ia chegar no ponto, que é... eu acho que o Daniel perguntou alguma coisa para você lá, o que deu resultado para você? Acho que é nesse viés, né? Eu acho que o primeiro foi a internação. Se eu não tivesse sido internado, eu não ia conseguir, eu precisava fugir de mim mesmo. Eu tentei 22 anos sozinho. Consegui algumas coisas, mas quando a doença gritava mesmo, o auto-engano, 5 minutos eu fazia o plano, e daqui a pouco eu já estava usando droga e eu estava 5 dias fora de casa. E aí eu voltava, arrependido, com remorso, e entrava no ciclo. Ser internado me deu a oportunidade de não ir buscar a droga, porque eu não tinha como, estava internado. Então eu consegui lutar por algumas coisas que eram inconsequentes minhas. O segundo foi me cuidar, voltar a ter alimentação, né? Ficar sozinho comigo mesmo. Eu não gostava de ficar sozinho, eu comecei a ficar sozinho, comecei a me auto-entender muito. Eu lembro que no auge, antes de me internar, eu já não tomava banho mais, não escovava o dente, né? Eu lembro que eu me arrumava na clínica, fazia barba, me arrumava, as pessoas falavam assim, mas Flávio, eu era um paciente diferente, viu, para falar. Você está se arrumando para quem, seu bobão? Né? Eu falei, para mim, para Deus. Porque eu queria estar bem comigo. Eu não aceito mais nada ruim. Aqui em casa, eu cheguei em casa, eu tirei todas as roupas minhas que fazia apologia à droga, à bebida. 80% das minhas roupas foi pro lixo, que era tudo marca de bebida, de cerveja. Arrumei gaveta, não tem mais nada quebrado, não aceito mais nada quebrado, mais nada estragado. Não procrastino nada, tudo eu faço agora. Mas foi escrever que deu certo. Eu comecei a escrever, eu tinha um caderno, eu escrevi mais de 700 páginas. Quando eu comecei a escrever, não tinha muito nexo. Eu escrevia, eu lembro, não está aqui, eu escrevi que eu estava, a letra, mas eu escrevia, porque depois eu ia esquecer. Eu escrevia meu dia a dia, escrevia, porque eu sabia que eu não quero nunca mais ser internado, porque não é legal ser internado. Para mim foi uma vez e funcionou até agora. Porque se alguém me desse um conselho, eu não ia entender, mas se eu lesse algo que eu escrevi, talvez funcionaria. E escrevendo, eu assimilei muita coisa. Mas uma bagagem grande mesmo. Não vou entrar aqui em detalhes, mas eu consegui assimilar muita coisa. Depois eu quero ver esse livro aí, viu, cara? Quero um autógrafo teu aí. Claro. E eu sempre fui muito honesto comigo mesmo ali dentro. Que eu falei assim, eu vou praticar o programa. O programa é bem simples. Mente aberta, boa vontade e honestidade. Então, mente aberta. Falei, já estou internado, é isso aqui mesmo, sou uma bosta, mas eu quero ser melhor. Então, eu tinha qualquer coisa que me falasse, eu estava topando. Honestidade, eu era honesto comigo mesmo. Porque lá não precisava mais mentir para ninguém, eu não entrei na clínica para fazer amigo, eu entrei na clínica para me recuperar. Então, se o cara vinha com conversinha para mim, eu falava assim, para mim já era muito difícil ser honesto, porque eu fui desonesto a vida inteira. Então o cara falou assim, não me conta história triste não, irmão. Sou amputado, dependente de químico alcoólatra, você tá falando que a tua vida é mais triste que a minha? Vai procurar tratamento. Então, assim, se afastar das pessoas ruins. Ai, mas eu não tenho cigarro. Assim, se vira, irmão. Pede para sua família, liga, enfrenta aí, vai, se vira. Se vira, porque eu tenho agora, pela primeira vez, eu tenho que cuidar de mim. O tratamento me ensinou que é eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro e eu em quarto. Porque o adicto, o adicto egoísta só pensa em você. Mentira, o adicto pensa nos outros. A única coisa que o adicto não pensa é nele, porque se ele pensasse nele, ele não beberia, não usaria droga. Porque ele tá se matando, né? Eu vou cuidar de mim. Porque eu aprendi, sabe, no avião, quem andou de avião, tem a comissária, aí fala assim, se esse negócio cair, vai cair uma máscara, primeiro para você, depois para as crianças. Eu demorei para entender. Porque se vai cair o avião, por que eu quero? Quero salvar meus filhos, vou pôr oxigênio neles. Mas não. Primeiro para mim, porque se eu tiver oxigênio, talvez eu piloto o avião, talvez eu salvo eles. Se eu não estiver bem, não adianta ninguém estar bem perto de mim, né? Aprendi na Bíblia isso, o segundo mandamento. A gente esquece dele. A gente fala muito primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o terceiro, amar o próximo como ama a ti mesmo. Mas a gente esquece do segundo, que é se amar como você ama a Deus, né? E eu entendi que eu não posso dar nada para ninguém, Jairo, que eu não tenha. Eu não posso dar amor para minha esposa se eu não me amar.
Eu não posso dar confiança para meus filhos se eu não confiar em mim. Eu não posso dar alegria para minha mãe se eu não me alegrar comigo mesmo. Então, primeiro para mim. Nesse ponto, primeiro para mim. Aprendi que o problema do outro é do outro. Demorei para isso, porque na clínica eu falava, mas por que fulano de tal tem tal coisa, eu não tenho? Eu entendi, não, o problema do outro é do outro. Aí depois era, por que eu faço tal coisa e eu não tenho? O problema do outro é do outro. Foi mais difícil a minha internação? Foi. Eu fui mais cobrado? Foi. Eu era o único deficiente físico lá? Foi. Foi a primeira internação minha e todo mundo achava que na primeira internação eu ia recair porque ele estava na 12ª? Foi. Mas deu certo a minha. Porque eu acho que por ser a primeira e querer fazer bem feito, eu pratico isso. Seu histórico, né, favoreceu muito essas perdas muito significativas, né? Eu acho que foi a fé. A ausência da bebida e da droga, Jairo, gera um vazio. Mas a minha fé me ajuda. O Moreira me falou uma coisa antes que achei que era besteira, mas que um adicto em recuperação só tem 2 coisas que funcionam. Ou é igreja ou é esporte. Porque o adicto, ele é compulsivo. E aí ele transfere a compulsão dele para outra coisa. Tem gente que transfere até para grupo de narcóticos anônimos. Mas não é para ir em grupo, é para ficar mandando nos outros, ficar fiscalizando, fiscal da recuperação, o cara vira. E não é assim que funciona. Tempo limpo, para mim, não põe a mesa. Tá mais limpo do que eu hoje, que acordou mais cedo do que eu. Porque é um dia de cada vez. Dia de cada vez. E a minha fé me ajudou. Lá tinha uma missionária chilene que ela ia lá, começou a orar por mim. E eu falei, cara, vou ter essa. Se é para ter fé, vou ter fé agora. E aí eu descobri que eu não sabia orar. Eu ia orar, ficava, Senhor, excelentíssimo Deus, não sei o quê. Por quê? Porque eu não tinha intimidade. Se você sair na rua agora e pedir R$50 para alguém ou um beijo para uma mulher, você não vai conseguir nada. Mas talvez você pedir um beijo para sua esposa e R$50 para sua mãe, talvez você consiga. Porque você tem intimidade. Então, pedir as coisas para Deus também tem que ter intimidade. Eu construí essa intimidade. Né? Eu me batizei nas águas. Hoje eu congrego, eu estudo a Bíblia todos os dias. Eu sou um crente contente. Né? Eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. E hoje ela faz parte. Hoje eu enxergo Deus em todas as coisas. Eu entreguei a minha vida honesta e sinceramente nas mãos de Deus e reconheci Jesus Cristo como meu único Salvador. E para mim tem funcionado isso. Para mim. Não quer dizer que a fé é isso. Eu não aconselho, para mim, narcóticos anônimos é uma coisa, igreja é outra. Uma coisa não substitui a outra. São coisas totalmente diferentes. Os dois. Então, o que funciona para mim hoje? Frequentar a igreja. A minha igreja, eu não sou um número, faz parte da comunidade, eu sirvo na comunidade. Frequentar as reuniões de narcóticos anônimos, eu não vou lá para partilhar, eu sirvo narcóticos anônimos, eu vou todos os dias em reuniões. Quando não tem reunião aqui, eu vou em reunião diferentes para conhecer pessoas diferentes. Hoje eu já acordei na reunião de quarta-feira de manhã, que é a única reunião de quarta-feira, da meio-dia, 1h30. É um serviço de abnegação. Não vou ganhar nada com isso, mas isso me faz muito bem, me ajuda muito. Pratico meus evites, pessoas, lugares e hábitos. Tento ser o mais honesto e sincero comigo mesmo. Esses dias eu fui fui convidado para tirar umas fotos da marca Reserva, aquela marca do Pica-Pau, no Rio de Janeiro, para moda de PCD, pessoa com deficiência física, né? Foi muito legal, pagaram tudo, cachê. Foi o lugar mais longe que eu fui desde que eu estou em recuperação sozinho. Tava com dinheiro no bolso, cartão de crédito, hoje eu dirijo, tenho carro, né, de avião. E aí as fotos terminaram mais cedo. Terminou meio-dia, meu voo era 6h30. Até hoje, eu não tive realmente vontade de beber e de usar drogas. Se eu tiver, eu falo isso porque é comigo. Se eu sentir a primeira coisa, eu vou contar para minha esposa, porque eu quero que ela saiba. Mas veio o pensamento da bebida. Falei, cara, por que eu não posso tomar uma cerveja? Tô bem, né? Parênteses. Eu entrei na clínica para parar de usar droga, não parar de beber. Se alguém falasse assim, Flávio, para de beber, eu falasse assim, quem que é você para falar? Por quê? Porque eu só tomava cerveja, nunca bebi vodka ou uísque. Alto engano, né? Só cerveja. Mas eu era um alcoólatra. Tomava 2 caixas de cerveja todo dia. E aí, sozinho, o que eu me identifiquei, que eu me liguei? Que em 22 anos de uso, Jairo, de droga, eu nunca usei drogas sem beber antes. Mas eu usava droga todo dia. Eu nunca, se eu não tivesse bebido, eu nunca cheguei, hoje eu vou usar droga. Limpo. Nunca. Mas eu bebia todo dia. Então, bebia e a consequência era a droga. Sim. Então, eu tenho que parar de beber. E 1 ano que eu fiquei limpo não funcionou porque eu não tinha entendido isso. Tomava cerveja sem álcool, né? E talvez o fato de estar 100% limpo, isso me ajuda muito.
Eu posso andar, eu ando com as pessoas, não recomendo para ninguém, mas as pessoas bebem perto de mim. Mas isso não me traz nenhum tipo de memória afetiva e de nada, né? E aí eu falei, poxa, por que eu não posso tomar uma cerveja no aeroporto esperando o avião? Ninguém vai saber. Eu tenho escova de dente aqui, tenho perfume, né? Mas aí vem na minha cabeça, mas eu vou saber. Pior, Deus vai saber. Porque se eu não tivesse fé, eu podia saber e esconder de todo mundo. Mas Deus vai saber. E aí, assim, eu não acredito num Deus... Meu Deus é um Deus amoroso. Ele não vai me punir porque eu bebi. Mas, na verdade, eu vou deixar de ganhar. Né? As bênçãos que estão acontecendo na minha vida e as maravilhas que estão acontecendo, porque ficar limpo, acontecem muitas maravilhas, eu vou deixar de ganhar isso. Eu não preciso disso. Minha vida está incrível. Eu, para mim, acho impossível uma internação de 120 dias mudar a minha vida como mudou. Para mim é Deus, a minha fé. Exatamente. O processo todo. Teve a hora, eu falo que tem a hora certa no momento certo para as coisas acontecerem. Funcionou. Se eu tivesse internado antes, talvez não sei. Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Se eu voltasse atrás, ia ser difícil, mas eu faria tudo de novo. Eu voltaria atrás e cortaria meu braço lucidamente, porque eu tinha que passar por isso. Porque se eu não fosse assim, eu seria uma outra pessoa, né? A doença vive comigo. E eu seria um doente pro resto da minha vida. Mas é muito legal me vigiar. É muito legal você andar certo. É muito legal você ser um cara, não tá devendo nada para ninguém, cara. Não ficar na paranoia de ficar olhando embaixo da porta se alguém vai chegar. Ir no banheiro e fazer xixi de verdade. Porque antes eu tinha vergonha de ir no banheiro, porque eu ia tantas vezes para usar droga, que quando eu tava apertado eu não ia, né? Se vitimando, é muito legal tá limpo, cara. É legal até você saber que não tem dinheiro para pagar a conta. Porque antes achava que dinheiro era infinito, você voltou a viver. É sentimentos, né, cara? E a vida não vai ser fácil, limpa. Ninguém falou que vai ser fácil. O cara fala, o que eu faço para parar de usar droga e beber? Para. É muito fácil. Agora, permanecer limpa que é difícil. Aí é o segredo, inclusive para uma próxima live. Nós já extrapolamos aqui o tempo. Desculpa, eu falo mais com a boca, Jairo. Fica tranquilo. Faz um joinha aí que eu vou tirar um print da tela para a gente colocar lá no Instagram. Sim, ó. Aí. E, rapaziada, é o seguinte, vamos montar uma outra fala aqui pro Flavinho vir. Flávio, aqui pode estender aqui como tua casa, se quiser usar o canal Recuperação em Foco para trazer os seus convidados para cá, né? Trazer o seu padrinho para você entrevistar aqui, a galera que passou com você lá no momento que você estava internado, traz para cá, vamos realizar o encontro entre adictos e recuperação. Né? Eu quero agradecer, né, esse momento muito ímpar. Hoje eu ganhei mais um pouco na minha recuperação. E com certeza o pessoal que está entrando aí, a live vai ficar gravada, a galera vai ficar vendo lá. Depois eu te mando na íntegra para você colocar nos seus canais aí. Por favor. Não, vou colocar. Eu sempre fui o cara do Instagram, né? Eu quebrei meu anonimato no Instagram e hoje eu tenho 34 mil seguidores e eu sofri muito preconceito. Perdi muitos negócios, muita oportunidade de emprego. O mundo ainda é preconceituoso. Mas se eu não quebrasse meu anonimato, não ia funcionar a minha recuperação. Boa. Mas Deus é maravilhoso, ele move montanhas, as coisas começaram a funcionar. Eu montei um TikTok, meu TikTok já cresceu muito, montei o YouTube, cresceu também. Eu te peço depois para você me ensinar, apesar do seu digital, ainda estou aprendendo como trazer os meus seguidores para cá, né, para assistirem isso, que eles querem mesmo. Se eu puder, eu penso assim, se eu puder influenciar a vida de uma pessoa, cara, o meu lema é: Deus não está interessado no seu passado, ele está interessado no que você pode fazer daqui em diante. Show! Uma coisa que funcionou muito bem para mim a hora de mudança é agora. Muda agora, você vai conseguir, tem jeito, pede ajuda, não pede socorro e bora para frente. E o Jairão aí, cara, sabe muita coisa aí, dá para consultar o canal aí, muito bom. Muito legal, estamos trazendo aí bastante coisa, bastante assunto aí. Inclusive o TDAH é um dos nossos próximos, TDAH e uso de substância. É um dos nossos próximos temas aí. Tem uma galera que está nos assistindo aqui pelo canal, ó. Tem a Adriana Gomes Lisboa, que é uma baita de uma parceira. Minha mãe também está aqui, Thaís Teles. Pensa, mãe, tamo junto. Tem o Divino lá de Campinas. A Adriana está falando, ó, todo histórico foi importante para a sua decisão. Foi um processo. Quando você descobriu lhe amar e dar uma nova
forma honesta, tudo começou a mudar. Olha que legal. E daí tem uma galera aqui também, ó, a Nina Guimarães, a Marli, que está falando lá de Jacuí, Rio Grande do Sul. Deve estar gelado lá também. E aí, faça as suas considerações finais para a gente já finalizar aqui. Eu queria agradecer, cara. Agradecer imensamente. Acho que é poder superior. Ontem eu fui na igreja, me acordei mal até. Acho que a espiritualidade minha está forte. Eu vigio isso. Eu tenho recebido vários convites. Eu escolho direito, mas eu me dedico. Eu acho que faz parte da minha recuperação. 12º passo na veia. Eu fui visitar uma clínica de recuperação essa semana, que elas são bem humildes lá, as pessoas carentes mesmo, e eu descobri como eu tenho tudo na vida hoje. Eu sou tão grato. Estou grato por estar vivo, grato por estar limpo, grato pela minha família, pela minha esposa, grato pela minha esposa por ela se entender e reconhecer como codependente. Hoje ela foi pro Naranon e ter ajudado muito ela. Acho que funciona. E seguem eu nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @LuizettoFlávio. Vou deixar aqui para a galera. Flavinho Luizetto. E meu canal no YouTube, você pode procurar, Flavinho Luizetto, seja forte e corajoso. Show de bola! Pessoal, segue aí o Flávio, tem bastante conteúdo lá. No TikTok tem... Nossa, cara, acessa lá. E no Instagram também, vocês vão ser bem recebidos lá. E a gente vai se falando no decorrer da semana. Quarta-feira temos uma live com a Priscila Damião, baita de uma live falando sobre codependência. Vocês precisam estar conosco. Enfim, uma ótima boa noite para vocês. Flavinho, um grande abraço no coração. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau!